Essa semana teve uma amiga que me perguntou assim: Nossa, por que você não faz uma palestra, alguma coisa sobre o fato de envelhecer? Por que a gente envelhece? Por que envelhecer? O que a gente tira de bom disso? E eu fiquei pensando: realmente deve ter muitas pessoas que pensam a respeito, né? Porque envelhecer é um processo normal, mas as pessoas às vezes têm algum medo, alguma coisa referente a isso. Então eu gostaria de convidar vocês a fazer uma pequena viagem mental. Pouca coisa. Imaginem que amanhã pela manhã acontecesse algo extraordinário. A gente acordando amanhã, ninguém mais envelheceria. As crianças cresceriam até certa idade. E a partir dali, permaneceriam para sempre jovens. Não haveria cabelo branco, não haveria rugas, não haveria perda gradual da força física, não teria. Não haveria sinais do tempo. Provavelmente, eu acho que muitos comemorariam isso. A indústria de beleza talvez não. Talvez até entrasse em colapso, né? As pessoas então deixariam de temer o espelho. Os aniversários perderiam boa parte do seu significado, com certeza. Mas depois do entusiasmo inicial, talvez a gente começasse a perceber alguma coisa, algo curioso. Sem o envelhecimento, será que a gente continuaria valorizando o tempo da mesma maneira? Será que a gente pediria perdão hoje? Será que abraçaríamos, nossos pais com mais carinho? Sei lá. Será que aproveitaríamos melhor as oportunidades? Ou ficaríamos sempre adiando? Amanhã eu faço. Semana que vem eu resolvo. Ano que vem eu mudo. Por quê? Porque quando a gente acredita que temos tempo de sobra, tempo infinito, frequentemente deixamos de viver plenamente o presente. Talvez uma das maiores sabedorias da criação divina esteja justamente no fato de que tudo na natureza possui ciclos. As flores florescem e depois murcham. É normal. As estações chegam e partem. Primavera, verão, outono e inverno. O dia nasce e termina. As marés avançam, recuam, né? Tudo se transforma, tudo. Tudo evolui. Tudo caminha. E nós também, Nós também no mesmo ciclo. Entretanto, existe uma diferença importante, muito importante. Quando observamos uma árvore envelhecendo, por exemplo, nós achamos bonito, é realmente lindo. Agora, quando observamos uma montanha antiga, achamos majestoso, Aquela coisa grande. Quando a gente olha uma fotografia antiga de uma cidade, sentimos respeito pela história que ela carrega. Isso com certeza. Mas, quando percebemos os sinais do tempo em nós mesmos, muitas vezes sentimos medo. A sociedade moderna nos ensinou o quê? A enxergar o envelhecimento como um inimigo. Ela vende juventude, vende aparência, vende a ilusão de que ser jovem é melhor do que ser maduro. Mas será que essa visão está correta? Vamos ver. Será que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiria um fenômeno universal apenas como uma punição? Será que envelhecer é uma punição? Ou será que existe uma lição profunda escondida em cada cabelo branco? Será que existe um ensinamento espiritual por trás de cada marca deixada pelo tempo? Porque a doutrina espírita nos convida a olhar além da pele, mais profundamente, além dos músculos, além da mera aparência, além da aparência. Ela nos convida a enxergar
o ser imortal que existe. E quando a gente faz isso, a gente descobre algo extraordinário. O envelhecimento não é apenas um fenômeno biológico. Não é só uma coisa biológica. É uma experiência espiritual, realmente. É uma ferramenta educativa. É um dos grandes mestres silenciosos da existência que nos ensina. Ele nos ensina sobre desapego, sobre humildade, sobre prioridades principalmente, sobre o verdadeiro valor das coisas, sobre aquilo que permanece quando a juventude passa, e ela passa. Então eu convido vocês a refletir um pouco, juntos, sobre uma pergunta que todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de responder. Por que envelhecemos? E mais importante ainda, o que a nossa alma pode aprender com isso? Porque talvez, no final dessa reflexão, a gente descubra que envelhecer não é o oposto de viver. Envelhecer é uma das formas mais profundas de aprender a viver. Acredite nisso. O corpo envelhece, mas o espírito não. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Várias vezes. E após refletirmos sobre o motivo pelo qual Deus permitiu o envelhecimento, precisamos compreender uma verdade fundamental da doutrina espírita. Quem envelhece realmente é o corpo, o espírito não. Isso é verdade. Essa afirmação, ela parece simples, mas possui consequências profundas para a maneira como enxergamos a vida. É bem sério, porque desde pequenos a gente aprende a nos identificar com o corpo. Aprendemos isso. Quando alguém pergunta quem somos, normalmente respondemos como? Mostrando nossa aparência, nossa profissão, nossa idade ou nossa condição física. É assim que a gente responde. Mas o Espiritismo nos ensina algo revolucionário, diferente. Ele nos faz lembrar que nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos espíritos que temporariamente utilizam o corpo. Isso é muito diferente. Muda tudo, porque o corpo é um instrumento, é uma ferramenta, é uma veste transitória, uma roupa que você usa por um tempo. O espírito é o ser real, e é nisso que nós acreditamos. É o viajante eterno, aquele que de reencarnação em reencarnação vai voltando, indo e vindo. Nós podemos comparar o corpo, por exemplo, a um automóvel. É uma comparação simples, mas que funciona. Quando nós compramos um carro novo, ou você compra um carro novo, ele está brilhando, né? O motor responde perfeitamente. Se encostou, ele vai. Tudo funciona, é uma maravilha. Mas com o passar dos anos, surge desgaste. Quebra uma coisa aqui, quebra outra coisa ali, as peças precisam ser substituídas. A pintura perde o brilho. A mecânica já não responde da mesma forma, já não é mais como era. Nossa, não era assim. Entretanto, nesse meio tempo, o motorista continua sendo o mesmo. É você. Da mesma forma acontece conosco. O corpo ele sofre a ação do tempo. Mas a essência espiritual permanece, o teu espírito é o mesmo. Por isso que a gente encontra algo curioso e muitas pessoas idosas que eu vejo por aí, eu conheço alguns, elas frequentemente dizem: eu olho no espelho e vejo um rosto envelhecido, mas por dentro eu me sinto a mesma pessoa. Isso não é ilusão, é uma percepção intuitiva da realidade espiritual. O espírito, ele conserva a sua individualidade. Ele conserva os seus sentimentos, conserva as suas experiências, conserva a sua capacidade de amar. Quem já conversou com um idoso percebe isso claramente. Muitas vezes a gente encontra alguém com 80 ou 90 anos, 70 e poucos, contando história da juventude com a mesma emoção de quem as viveu, e parece que foi ontem.
Aquele rapaz ou aquela moça ainda existe dentro dele. Apenas está utilizando um corpo mais experiente, mais usado, vamos dizer assim. E o Espiritismo nos mostra que o espírito não possui idade, como a gente entende aqui na Terra, a mesma proporção, medição de anos. Na verdade, nós somos seres muito mais antigos do que imaginamos. Você não tem a idade da sua carteira de identidade, né? Não acredite nisso. Você é bem mais velho do que mostra o seu RG. Talvez tenhamos vivido dezenas, centenas ou até milhares de anos, através de diversas existências. Já fomos crianças muitas vezes. Já fomos jovens muitas vezes. Já fomos adultos muitas vezes. Já experimentamos diferentes culturas, famílias, profissões e desafios. Cada encarnação acrescentou algo à nossa bagagem. É cada uma delas. Por isso, quando observamos uma pessoa idosa, não estamos vendo apenas alguém com muitos anos de vida. Estamos vendo um espírito milenar, acumulando experiências através dos séculos. É verdade. E isso muda completamente nossa visão da velhice. Concorda? Porque se somos apenas o corpo, envelhecer parece uma tragédia. Mas se somos espíritos imortais, envelhecer passa a ser apenas uma etapa natural da jornada. O problema qual que é? É que a sociedade moderna insiste em nos convencer de que nosso valor depende da aparência. Vivemos numa época em que muitas pessoas sofrem, não porque perderam a saúde ou a dignidade, mas porque perderam a juventude física. Existe uma verdadeira obsessão pela imagem. Parece que envelhecer se tornou quase um defeito. Mas observemos Jesus. Vamos olhar o nosso modelo. Os evangelhos praticamente não descrevem a sua aparência física. Praticamente não. Não sabemos a cor dos seus olhos de verdade. Não sabemos a sua altura. Não sabemos detalhes do seu rosto. O que nós temos é uma pintura desenhada por um pintor que se tornou modelo. E isso talvez seja proposital, porque o que realmente importava não era a aparência de Jesus, era a sua luz interior, era o seu amor, era a sua sabedoria, era a sua capacidade de transformar vidas. O mesmo acontece conosco. À medida que amadurecemos espiritualmente, começamos a compreender que o verdadeiro patrimônio da alma não está no rosto, mas no caráter. Está lá. Não está na juventude, mas na juventude dos sentimentos, não na juventude do corpo. Existem pessoas jovens que já se tornaram velhas por dentro. Perderam a esperança, perderam a capacidade de sonhar. Perderam a vontade de aprender. Perderam tudo. Existem pessoas idosas cuja alma permanece luminosa, curiosa e cheia de vida. Existem. A juventude verdadeira não está na certidão de nascimento. Está na capacidade de continuar sempre crescendo. Está na disposição de continuar amando. Está na coragem de continuar aprendendo. Quando o espírito conserva essas qualidades, ele permanece jovem, mesmo que o corpo já apresente sinais do tempo. Talvez por isso encontremos idosos que iluminam ambientes inteiros apenas com a sua presença. E existem. Eles carregam algo que a juventude física jamais poderá oferecer. A beleza da experiência, a serenidade das batalhas vencidas e a sabedoria dos erros superados. A maturidade de que já compreendeu que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas nem fotografadas. E quando a desencarne chegar, algo extraordinário vai acontecer.
O corpo permanecerá na terra, porque pertence à terra, mas o espírito continuará vivendo, levando consigo tudo aquilo que realmente importa. O conhecimento adquirido, o amor cultivado, as virtudes conquistadas e os laços afetivos construídos ao longo da existência. Por isso, diante do envelhecimento, o espírita procura lembrar diariamente, e você deve lembrar. O espelho mostra apenas a idade do corpo. A consciência revela a idade da alma. E enquanto o corpo caminha para o descanso, o espírito continua avançando, rumo à eternidade. O corpo envelhece, mas o espírito não. Após refletirmos sobre o motivo pelo qual Deus permitiu o envelhecimento, nós precisamos compreender uma verdade fundamental que a doutrina espírita nos passa. Quem envelhece é o corpo, o espírito não. Essa afirmação ela parece simples, né? Mas ela possui consequências profundas para a maneira como enxergamos a vida. Porque desde pequenos aprendemos a nos identificar com o corpo. Quando alguém pergunta a você, ou pergunta a nós quem somos, normalmente respondemos, mostrando a nossa aparência, a nossa profissão, a nossa idade, ou a nossa condição física. Mas o Espiritismo, ele ensina uma coisa diferente. Nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos espíritos que temporariamente utilizam o corpo. O corpo é um instrumento, é uma ferramenta, uma veste transitória. O espírito não, o espírito é o ser real, é o viajante eterno, é aquele que vai viver. E podemos comparar o corpo a um automóvel, fazer uma comparação simples. Quando a gente compra um automóvel novo, ele está brilhando, né? O motor responde perfeitamente, encostou, pegou, tudo funciona. Mas com o passar dos anos, surgem desgastes. Peças precisam ser substituídas. A pintura perde o brilho. É assim. A mecânica já não responde da mesma forma. Entretanto, o motorista continua sendo o mesmo. É você quem está no volante. Da mesma forma acontece conosco. O corpo sofre a ação do tempo. Mas a essência espiritual, essa permanece. Por isso, encontramos algo curioso em muitas pessoas idosas. Elas frequentemente dizem assim: eu olho no espelho e vejo um rosto envelhecido, mas por dentro ainda me sinto a mesma pessoa. Isso não é ilusão. É uma percepção intuitiva da realidade. A realidade espiritual. O espírito conserva a sua individualidade, conserva os seus sentimentos, conserva as suas experiências, aquilo que viveu, conserva a sua capacidade de amar. Quem já conversou com um idoso percebe isso claramente. Muitas vezes a gente encontra alguém com 80, 90 anos contando histórias da juventude com a mesma emoção de quem as viveu ontem, parece que foi ontem. Aquele rapaz ou aquela moça ainda existe dentro dele. Está lá. Apenas está utilizando um corpo mais experiente. E a doutrina nos mostra que é o seguinte, que o espírito não possui idade como a gente entende aqui na Terra. Você é mais velho do que a idade que mostra o seu RG. Na verdade, nós somos seres muito mais antigos do que imaginamos. Talvez tenhamos vivido dezenas, centenas, até milhares de anos, através de diversas existências e culturas. Já fomos crianças muitas vezes, já fomos jovens muitas vezes, e já fomos adultos muitas vezes. Já experimentamos diferentes culturas, famílias, profissões e desafios, já passamos por tudo isso. Cada encarnação acrescentou algo na nossa bagagem espiritual. Sempre tem alguma coisa. Por isso, quando a gente observa uma pessoa idosa, não estamos vendo apenas alguém com muitos anos de vida. Estamos vendo um espírito milenar, acumulando experiência através dos séculos. E isso muda completamente a nossa visão da velhice. Muda. Se você enxergar dessa maneira, muda. Porque se somos apenas o corpo, envelhecer parece uma tragédia.
Mas se somos espíritos imortais, envelhecer passa a ser apenas uma etapa natural da jornada. É assim que nós temos que ver. O problema é que a sociedade moderna insiste em nos convencer de que nosso valor depende da aparência. Vivemos numa época em que muitas pessoas sofrem, não porque perderam a saúde ou a dignidade, mas porque perderam a juventude física. Existe uma verdadeira obsessão pela imagem. Parece que envelhecer se tornou quase um defeito, o que não é. Mas observando Jesus, vamos pegar o nosso modelo. Os evangelhos praticamente não descrevem sua aparência física. Praticamente não. Não sabemos a cor exata dos seus olhos, não sabemos sua altura, não sabemos detalhes do seu rosto. Nós temos um rosto pintado por um pintor que se tornou modelo. Isso talvez seja proposital, porque o que realmente importava não era a aparência de Jesus, era a sua luz interior, era o seu amor, era a sua sabedoria, era a sua capacidade de transformar vidas. O mesmo acontece conosco. À medida que amadurecemos espiritualmente, começamos a compreender que o verdadeiro patrimônio da alma não está no rosto, mas no caráter. Esse deve ser valorizado. Não está na juventude do corpo, mas na juventude dos sentimentos. Existem pessoas jovens que já se tornaram velhas por dentro. Perderam a esperança, perderam a capacidade de sonhar, perderam a vontade de aprender. Isso é muito grave. Existem pessoas idosas cuja alma permanece luminosa, curiosa e cheia de vida. Você já deve conhecer alguém. A juventude verdadeira não está na certidão de nascimento, gente. A juventude verdadeira está na capacidade de continuar crescendo. Está na disposição de continuar amando. Está na coragem de continuar aprendendo. Quando o espírito conserva essas qualidades, ele permanece jovem, mesmo que o corpo já apresente os sinais do tempo. Talvez por isso encontremos idosos que iluminam ambientes inteiros apenas com a sua presença. Eles carregam algo que a juventude física jamais poderá oferecer: a beleza da experiência, a serenidade das batalhas vencidas, a sabedoria dos erros superados, a maturidade de quem já compreendeu que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas, nem fotografadas. E quando o desencarne chegar, algo extraordinário vai acontecer. O corpo permanecerá na terra, porque pertence à terra, mas o espírito continuará vivendo, levando consigo tudo aquilo que realmente importa: conhecimento adquirido, o amor cultivado, as virtudes conquistadas e os laços afetivos construídos ao longo da existência. Por isso, diante do envelhecimento, o espírito procura lembrar de uma coisa, e diariamente: o espelho mostra apenas a idade do corpo. A consciência revela a idade da alma. E enquanto o corpo caminha para o descanso, o espírito continua avançando rumo à eternidade. Esse é o mais importante. Então não tenha medo de envelhecer, porque o envelhecimento é só do corpo. As rugas do rosto e as rugas da alma. Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano seja aceitar as mudanças que o tempo produz. Com certeza. Quando somos jovens, olhamos para o futuro. Quando envelhecemos, começamos a olhar também para o caminho percorrido. E é nesse momento que o espelho passa a contar uma história. Cada cabelo branco, cada linha ao redor dos olhos, cada marca deixada pelo tempo, tudo parece nos lembrar que os anos estão passando, que a vida está se desenrolando passo a passo no nosso caminho. Mas será que essas marcas realmente diminuem o nosso valor? Ou será que estamos olhando para elas da maneira errada? A gente vive numa sociedade que transformou a juventude em um ideal quase absoluto. As propagandas vendem juventude, já falei isso. Os filmes exaltam juventude, as redes sociais celebram juventude.
Tudo parece girar em torno da juventude. Parece existir uma mensagem silenciosa repetida diariamente. Ser jovem é bom, envelhecer é perder. E não é assim. A vida real nos mostra outra coisa. A juventude possui energia, isso não dá para negar. Mas a maturidade possui profundidade. A juventude possui velocidade. Tudo é mais fácil, mas a maturidade possui direção. A juventude possui força, mas a maturidade possui sabedoria. E essa sabedoria só é conquistada com anos de prática. E muitas vezes é justamente essa sabedoria que ilumina os caminhos daqueles que estão começando a jornada. Os mais velhos, com a sua experiência, vão mostrando os caminhos. Quando a gente observa uma pessoa idosa que enfrentou desafios sem perder a fé, algo dentro de nós sente respeito. Não pelas rugas, mas pelo que elas representam. Que representam lutas vencidas, lágrimas superadas. Representam muitas vezes recomeços, perseverança. Talvez por isso algumas pessoas se tornem mais bonitas com o passar dos anos. Não porque o corpo ficou mais jovem, mas porque a alma ficou mais luminosa. Existe uma beleza que não vem da pele. Existe uma beleza que nasce da bondade, da serenidade, da humildade, da capacidade de compreender os outros. Nos mais velhos é bem maior. Essa beleza o tempo não destrói. Ao contrário, o tempo costuma fortalecê-la. Enquanto a beleza física tende a diminuir, a beleza moral cresce inversamente, indefinidamente. É por isso que a gente encontra idosos cuja presença transmite paz. Eles, os avós, aqueles mais antigos, aquelas pessoas serenas, eles entram em um ambiente e imediatamente sentimos acolhimento. Não porque possuem um rosto perfeito, é claro que não, mas porque possuem uma alma trabalhada pela experiência. A gente tem que refletir sobre isso, e é importante. O que realmente estamos cultivando ao longo da vida? Porque o corpo inevitavelmente vai mudar. Nenhum de nós vai escapar disso, não se preocupe. Mas a alma pode escolher o que fará durante essa caminhada. Você pode escolher. Podemos envelhecer acumulando amor, ou acumulando ressentimento, a escolha é tua, it's up to you. Podemos envelhecer desenvolvendo compreensão, ou, infelizmente, fortalecendo o orgulho. A gente pode envelhecer aprendendo a perdoar, que é o mais aconselhável, ou podemos carregar mágoas cada vez maiores. E é justamente aí que surgem as verdadeiras rugas, e essas são mais graves, são as rugas da alma. Que a alma também envelhece, a alma cria rugas. O que são essas rugas? São aquelas marcas invisíveis que aparecem quando nos tornamos excessivamente rígidos, quando a gente deixa de ouvir, quando a gente acredita que já sabemos de tudo, quando perdemos a capacidade de compreender quem pensa diferente. Essas rugas não aparecem nas fotografias, mas aparecem nas atitudes, aparecem no olhar, aparecem nas palavras. Por outro lado, existem pessoas que chegam à velhice com impressionante leveza espiritual. Você já deve conhecer alguém assim. Continuam curiosos, continuam aprendendo, continuam sorrindo, continuam acreditando no bem, continuam se emocionando diante da beleza da vida. Essas pessoas nos mostram que a verdadeira juventude não está na idade do corpo, está na capacidade de continuar crescendo e vivendo. Se você parar para pensar, você vê que Jesus nunca prometeu corpos eternamente jovens, mas ensinou algo muito mais valioso. Ensinou que o coração pode permanecer vivo, pode permanecer puro, pode permanecer capaz de amar. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de nós. Que enquanto o corpo acumula anos, a alma acumule virtudes. Que enquanto surgem rugas no rosto, desapareçam as rugas do egoísmo. Que enquanto os cabelos ficam brancos, embranqueçam, os sentimentos se iluminem. Você pode chegar aos 80 anos com o rosto envelhecido? Isso é natural. Mas chegar aos 80 anos com a alma cheia de amor? Meu amigo, isso é uma conquista espiritual muito grande. No fim das contas, quando a gente estiver diante da consciência, não seremos perguntados quantas rugas nós tivemos.
nós seremos convidados a enxergar quantas virtudes nós cultivamos. Então a gente vai compreender que algumas das mais belas pessoas que conhecemos não eram necessariamente as mais jovens. Eram aquelas cuja alma aprendeu a brilhar mais do que o próprio rosto. Ok? A beleza se acumula na alma. O corpo reflete o que a alma tem. Então agora vamos conhecer a história de Helena. Com as preocupações que o envelhecimento traz às pessoas, às mulheres, aos homens, todos que vivem nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada pela encarnação, ou pelas encarnações. Vamos conhecer a história de Helena. Uma breve pausa para conhecê-la. Helena teve 5 filhos. Foi mãe muito jovem. Passou boa parte da vida cuidando das suas crianças, que tão rapidamente tornaram-se adultos. Agora tinha os netos, que enchiam a casa de riso e correria. Mas um dia, quando já não tinha muita coisa para fazer durante o dia, e o tempo parecia passar mais lentamente, ela viu-se diante do espelho da sala. Parou ali e ficou olhando. Deus do céu! Quem era aquela velhota que estava no reflexo do espelho? Ou melhor, onde fora parar a jovem mulher que ela sabia que ainda existia em sua intimidade? Será que estaria presa naquela carcaça envelhecida? Como era possível isso? Cobriu a face com as mãos e sentiu a pele enrugada. Mexeu nos cabelos e procurou encontrar fios negros. Tarefa difícil. Estavam tão poucos. As mãos também não pareciam mais com aquelas mãos operosas, lindas, que tanto produziram ao longo da vida. Ah, então era isso. Distraída em viver, ela não havia se dado conta que os anos haviam passado tão rapidamente. Marcaram seu corpo, alteraram sua fisionomia. O seu fôlego já não era mais o mesmo. Nem os seus movimentos, que antes ágeis agora eram imprecisos e lentos. Mas enquanto observava a transformação ocorrida, ela percebeu que o brilho dos seus olhos ainda permanecia igual. Reconhecia em seu olhar o mesmo olhar de seu passado. Aquele que ela havia vivido, transformara a jovem que ela fora uma mulher muito mais sábia. Seu corpo não era mais tão vigoroso, tão bonito, mas sua alma era ainda mais forte, muito mais forte do que havia sido antes. Ao mesmo tempo que trouxera rugas, havia trago também experiência. Ontem jovem e bela, impetuosa, impaciente. Hoje, madura e envelhecida, tolerante e compreensiva. Então ela se olhou no espelho e sorriu. Adoraria ter a pele um pouco mais lisa, mas sabia que não era isso que a faria feliz. Sabia que a decadência do corpo não representava prejuízo algum à sua alma vibrante e disposta. As marcas que o tempo fizera em seu corpo eram apenas para sinalizar o passar dos dias e as constantes mudanças da vida. Vida essa que não se acaba nunca, nem mesmo quando os corpos envelhecidos deixam de funcionar. Ela sentiu seu coração encher-se de alegria. Melhor do que nunca, disse para si mesma. A cada dia que passa eu me sinto melhor do que nunca. Então é isso, celebra a vida todos os dias. Celebra o fato de dispor de um corpo, seja ele jovem ou não, que lhe possibilita mais essa experiência na Terra. Agradeça ao Criador pela dádiva da existência. Aproveite seus minutos, seus dias, sua vida. Aproveitar, no entanto, não significa gastar as forças vitais em excessos de toda ordem. Aproveitar quer dizer, na verdade, fazer bom uso, dar utilidade. O corpo físico, esse invólucro perecível que vai morrer em nossas almas imortais, deve ser tratado com zelo que garanta a sua utilização adequada. Mas sem neurose ou preocupação descabida, mesmo quando a juventude for apenas a lembrança de mais uma etapa superada. Envelhecer de forma sábia é reflexo de se viver bem. Pense nisso. Viva com sabedoria.
Envelhecer ainda é um privilégio. Muitos morrem sem conseguir chegar a essa fase. Nós temos que encarar isso como um privilégio que é nos dado, a alma de envelhecer a cada vez. Porque lembre-se, realmente, nem todos chegam à velhice. Há muitas pessoas ainda desencarnam ainda jovens. Por isso, envelhecer também é uma bênção. Cada cabelo branco representa um dia vivido. Cada ano é uma oportunidade que foi concedida. Quando alguém diz, eu estou ficando velho, talvez possa dizer assim, estou recebendo mais tempo para aprender. A velhice não é uma derrota. Na verdade, é uma conquista, né? É um privilégio que muitos gostariam de alcançar. É assim que você tem que ver. É assim que você tem que encarar. Olhar o processo, que é um processo humano, de acúmulo de dias que o seu corpo vai registrando. Então a sua vida é feita de pedaços, e esses pedaços vão se acumulando numa coisa que vai se tornar a velhice. Mas isso não deve ser um fardo, isso tem que ser visto como um aprendizado, tem que ser visto como a chance que você tem de acumular aquilo tudo de bom que te é reservado. É assim que você deve encarar o fato de envelhecer a cada dia. Porque o envelhecimento nos ensina muitas coisas, e uma das coisas que ele nos ensina é o desapego. Uma das maiores lições espirituais da velhice é o desapego. Quando a gente é jovem, nós queremos acumular mais coisas, mais dinheiro, mais títulos, mais reconhecimento. Isso é natural, isso faz parte da alma jovem. A cada reencarnação você volta e você passa por essa fase. E ela é necessária. Mas o ápice da sua vida é envelhecer. O tempo vai nos mostrando uma verdade inevitável. Tudo que nós acumulamos não vamos levar conosco. Não levaremos nada disso conosco. E o envelhecimento, no entanto, funciona como uma preparação para a grande viagem. Que a vida vai lentamente nos ensinando a soltar as coisas, a abrir, a liberar. Primeiro nós deixamos os brinquedos, que nos era tão caro na infância. Depois deixamos sonhos antigos, aqueles sonhos que você tem de juventude. Sonhos loucos, você é rockstar, jogador de futebol, piloto de avião. É tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência. Depois nós abandonamos as funções, posições que nós ocupamos na vida. E um dia nós vamos deixar o próprio corpo. É como se Deus dissesse assim, aprenda aos poucos a viver com menos para descobrir quem você realmente é. Porque se você parar para pensar, você vê que você não precisa muita coisa. Você não precisa ter uma enormidade de coisas para viver bem. Para que você tenha uma velhice feliz. Você tem que ter a alma limpa, a consciência limpa e tudo aquilo que você construiu à sua frente. Baseado no amor, na caridade, na convivência, na família, nos seus filhos. Você vai ver que as coisas materiais não se tornam o mais importante. A aparência do corpo não é o mais importante. Você não tem que se preocupar ou sentir tristeza ou medo quando parar em frente ao espelho. Porque no espelho você vê o corpo e não vê a alma. Os idosos, e o seu caso quando você vai envelhecendo, tem muita coisa a oferecer ao mundo. Mas a sociedade moderna costuma valorizar a velocidade. Mas sabedoria quase nunca nasce da velocidade. A sabedoria vem aos poucos, dia a dia. Ela nasce do quê? Ela nasce da experiência. A experiência é angariada no dia a dia. Os idosos, as pessoas mais velhas, carregam algo precioso. Memórias, coisas que você viveu. É sua. As coisas que ficam guardadas dentro de você. Os aprendizados. Tudo que você aprende a cada dia, a cada passo dado. As histórias malucas, belas, tristes. Suas, com outras pessoas, os grandes amores. Tudo isso faz parte da vida. E isso vai ser aproveitado e valorizado quando você fica um pouco mais velho. Conselhos que você deu, que você recebeu. As coisas mudam. Você vai lembrar de conselhos que lhe foram dados lá há 30, 40 anos atrás. E você vai dar bons conselhos também. Então isso tudo é guardado.
Quando a geração deixa de ouvir as suas pessoas mais velhas, os seus idosos, ela perde uma biblioteca viva de experiências, de coisas vividas. A experiência é uma riqueza espiritual que não pode ser comprada. Ela tem que ser aprendida, ela tem que ser vivida. Então é um privilégio realmente envelhecer. Pense nisso. E para terminar, vamos falar o seguinte. Envelhecer é uma das experiências mais curiosas da experiência humana. Desde criança já sabemos que um dia nós vamos ficar velhos, mas ninguém consegue imaginar exatamente como será esse caminho. Há uma beleza profunda nessa incerteza. Porque quando nós somos jovens, acreditamos que nós temos todo o tempo do mundo. Fazemos planos para daqui a 10, 20 ou 30 anos como se o futuro fosse um território totalmente conhecido. Mas a vida segue por estradas que nunca conseguiremos prever completamente. Amigos chegam e partem. Sonhos mudam de forma. Algumas portas se fecham enquanto outras aparecem onde jamais imaginávamos. E é justamente aí que reside a beleza do envelhecer. É bem aí. Porque cada cabelo branco é uma história que não existia antes. Cada ruga que nós colocamos é uma assinatura do tempo sobre um rosto que sorriu, chorou, amou, sofreu, aprendeu. E recomeçou inúmeras vezes, várias vezes. O espelho mostra mudanças no corpo, mas também revela algo que a juventude ainda não possuía, que é a nossa experiência. A incerteza que muitas vezes assusta, também é uma bênção. Se nós soubéssemos exatamente tudo o que nos aconteceria, o que iria acontecer? Perderíamos a surpresa dos reencontros, das conquistas inesperadas, das amizades que surgem do nada e das lições que transformam a nossa alma, o nosso ser. Sobre a ótica espírita, envelhecer é mais do que uma transformação física. É um convite ao amadurecimento do espírito. O corpo vai ficando mais lento, mas a alma acumula riquezas invisíveis, compreensão, tolerância, paciência, sabedoria. O jovem costuma perguntar assim, o que eu vou conquistar? Porque ele não sabe. O idoso muitas vezes passa a perguntar o que realmente vale a pena conquistar ou ter conquistado. Essa mudança de perspectiva é um dos presentes mais preciosos do tempo. A incerteza do amanhã existindo aos 20, 40, 60 ou aos 90 anos. A diferença é que, com o passar dos anos, a gente aprende que não precisamos controlar tudo para viver bem. É verdade. Descobrimos que a vida não é uma equação a ser resolvida, mas uma jornada a ser percorrida. Talvez o segredo de envelhecer não seja lutar contra o tempo, mas caminhar ao lado dele. Aceitar que o corpo muda, aceitar que algumas pessoas partirão, aceitar que nem todos os sonhos acontecerão exatamente da maneira que nós esperávamos. E ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer pelas novas oportunidades, pelos aprendizados e pela chance de continuar crescendo espiritualmente. Porque o corpo envelhece todos os dias, isso é inevitável. Apesar de todo o recurso que tem das plásticas, botox, qualquer dos recursos de hoje, você pode adiar, mas o seu corpo vai envelhecer. O corpo envelhece todos os dias, mas a alma, quando aprende a amar, compreender e servir, aí sim, torna-se cada vez mais jovem diante da eternidade. Eu vou falar uma frase para terminar. Envelhecer é viver sem saber exatamente o que virá amanhã, mas confiando que cada dia pode acrescentar mais luz à sua e à minha história, à nossa história. Envelheça bem. Esse é o segredo.